A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rodrigo Costa Mariano, pastor da Igreja Videira, aqui no Maranhão, supervisor da vinha, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero encorajar você a se inscrever aqui nesse canal. Nós temos aí uma pessoa para chegar a 600, mais rumo aos 1000. Você que está me ouvindo, está sendo abençoado com essa palavra. Se inscreve aqui no canal, clica lá nas notificações para todas as vezes que nós lançarmos o vídeo, uma palavra, você possa receber e ser abençoado. Também aos domingos nós entramos ao vivo compartilhando a palavra de Deus com você, para abençoar, transformar, fluir a vida de Deus sobre a sua vida. Quero compartilhar com você uma palavra hoje, nesses dias de Copa do Mundo. A Copa do Mundo começou, a Copa começou. Jesus, em João capítulo 17, no versículo 15, Jesus orou: Pai, não peço que os tires do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Veja, nós estamos nesse mundo, mas a palavra de Deus diz, nos garante que nós somos guardados do mal. No mundo, guardados do mal. João, capítulo 17, ele registra a oração sacerdotal de Jesus. Pouco antes de ser crucificado, ele intercede pelos seus discípulos. Jesus ora por aqueles que, nos 3 anos de ministério, 3 anos e meio de ministério, o tempo de ministério que ele tinha, Jesus ora por aqueles homens, por aqueles discípulos que andaram com ele. Agora é importante nós observarmos que Jesus não pediu que eles fossem retirados do mundo, mas que eles fossem guardados, que eles fossem protegidos enquanto permanecessem nesse mundo aqui. Querido, você que está me ouvindo, deixa eu te falar algo. A vida cristã não é uma fuga do mundo. A vida cristã não é uma fuga, mas é uma caminhada de fé sob a proteção de Deus. É uma caminhada de fé, de desafios nesse mundo, sobre a proteção do Senhor. Então, o que a gente aprende nesse versículo? Ou com esse versículo? Primeiro, nós aprendemos que nós estamos no mundo por um propósito. Ei, deixa eu te falar algo. Você está nesse mundo por um propósito. Há um propósito de Deus na sua vida. Você não nasceu por acaso. Você não está aqui por acaso. Talvez o seu nascimento, ou na ocasião do seu nascimento, seu pai, sua mãe, talvez não te planejaram, mas o céu te planejou. Mas Deus te planejou. Você está aqui por um propósito. Não peço que os tires do mundo. Jesus deixou seus discípulos no mundo porque eles tinham uma missão. Jesus fala isso porque eles tinham uma missão a cumprir. Eles tinham um propósito. Deus, ele não nos salva apenas para irmos para o céu, mas para sermos testemunhas aqui na terra. Por isso que eu te digo, não é uma fuga. O Senhor não nos salva para estarmos na eternidade apenas, mas para aqui nós cumprimos o propósito dele, cumprir a missão. O que a Bíblia diz? Que nós somos luz em meio às trevas, Mateus 5. Nós somos sal numa sociedade que se corrompe. Nossa presença, ela deve revelar Cristo às pessoas. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo, a vida de Cristo, ela habita em nós, ela vive dentro de nós, e essa vida precisa ser passada, transmitida, fluída, ou fluir, como Jesus falou em João 7, Esse rio de água viva precisa fluir de você, meu irmão. Precisa fluir de você que está me ouvindo. Você quer ver uma coisa? Um farol, ele não é colocado em um lugar seguro e escondido. Você já observou isso? Farol nos altos mares? Não é colocado num lugar seguro e escondido. O farol, ele fica em meio à tempestade. O vento batendo, aquelas ondas enormes. Ali o farol está para quê? Para orientar os navegantes. Assim também é você, assim também sou eu, assim também são os cristãos nesse mundo. Você precisa ser farol de Cristo, essa vida
né, que flui de você. Você precisa apontar o caminho que é Jesus Cristo para outras pessoas. Você está aqui, por isso que Jesus orou, não rogo que os tires do mundo. Há um propósito de Deus na sua vida. Sua vida precisa apontar para Cristo. Sua vida precisa direcionar as pessoas a Cristo. Nós não estamos aqui tentando nos adaptar a esse mundo, esse ambiente. Não, não. Nós estamos aqui para glorificar Cristo. Estava ouvindo um louvor esses dias e o louvor dizia: glorifica o teu nome em mim, Senhor. Que Jesus seja glorificado na sua vida. Segunda coisa, nós estamos cercados por perigos espirituais. Então veja, não rogo que os tires do mundo. Você está aqui por um propósito. Mas nós precisamos entender, você precisa entender, que nós estamos aqui cercados por perigos espirituais. Jesus diz, mas que os livres do mal. Então o Senhor reconhece a realidade da batalha espiritual. Jesus reconhece a realidade dos nossos inimigos, dos seus inimigos, aqueles que nos atacam. Porque o inimigo procura destruir a nossa fé, procura destruir ou desviar o nosso coração, enfraquecer o nosso testemunho de Cristo, desviar o nosso coração de Cristo, desviar o nosso olhar de Cristo. Então a batalha espiritual é uma realidade, meu irmão. É uma realidade. Veja, o mundo apresenta tentações constantes. Fuja delas. Deus não tenta ninguém. O diabo tenta. Então, fuja delas. Fuja delas. Ao diabo, Tiago vai dizer que nós resistimos e ele foge de nós. Mas as tentações você foge. Satanás, ele procura o quê? Enganar, acusar. A Bíblia o chama de o Deus desse século que cega o entendimento das pessoas. Por isso, querido, que eu falei no início desse vídeo, né? A Copa do Mundo começou, né? As seleções, o Brasil, aí pinta-se a rua, veste a camisa. Não há problema nenhum você fazer isso. Mas eu quero te alertar algo. A batalha espiritual, ela continua. Não se distraia. Torça, né? Assiste, aproveite esse tempo de comunhão com a célula, com os irmãos, reúne, convida as pessoas, faz a comunhão. Use esse momento a seu favor. Mas entenda, a batalha espiritual, ela continua. Nós estamos cercados por perigos espirituais. Então a vigilância espiritual, ela é indispensável. Eu acredito que você já tenha feito alguma viagem na sua vida, já participou de alguma viagem, e você está lá dirigindo na estrada, uma estrada perigosa, ainda mais se tratando das estradas aqui do Maranhão, acredite no que eu estou falando, são estradas perigosas. E o motorista precisa estar atento aos obstáculos, aos buracos, animais na via. Um tempo atrás, eu dirigindo, voltando de uma cidade aqui do Maranhão, em visita às igrejas, voltando de uma cidade para outra, eu estava dirigindo aquela escuridão, de repente o farol bateu em cima, um animal na estrada, um cavalo atravessando, foi o tempo de eu frear, aquilo foi um grande livramento. Agora, se eu tivesse sonolento, né, olhos fechados, como já aconteceu algumas vezes, eu poderia ter batido naquele animal. Então, assim como um viajante, uma estrada perigosa, precisa estar atento aos obstáculos, nós como cristãos, nós precisamos na nossa caminhada estarmos atentos, vigilantes, com os nossos olhos postos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o farol, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a luz que nos guia. Mas a terceira coisa que nós precisamos aprender nesse texto, João 17,15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Terceira coisa é que nós somos guardados pelo poder de Deus. Declare onde você está nesse momento. Eu sou guardado pelo poder de Deus. Jesus orou, rogou ao Pai pedindo o quê? Que os livres do mal. A minha segurança e a sua, ou a segurança do cristão, não está na sua capacidade, não está naquele cachorro pitbull na sua casa, ou na tranca da porta, no seguro que você faz da sua casa, do seu carro, né, na blindagem do carro. Não, não, não. A nossa proteção, a nossa segurança está no Senhor. A nossa vida está guardada nas mãos do Senhor. Me lembro de uma canção do pastor Asaf Boban,
Asaf Borba, nossas vidas estão guardadas em suas mãos. É aí onde a sua vida está, irmão. Jesus, ele intercede por nós até hoje. Nessa ocasião de João 17, ele estava aqui na terra orando pelos seus discípulos. Hoje ele está sentado à direita do Pai, mas ainda intercede por você e por mim. Deus guarda aqueles que lhe pertencem. E você pertence ao Senhor. A sua vida pertence a Ele. Então você é guardado por Ele. O Espírito Santo fortalece e conduz os filhos de Deus. Ele é o Deus que reside em nós. Ele é o Deus que reside em nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele nos conduz na direção. Ele nos guia a toda a verdade. Você sabe, uma criança, quando ela vai atravessar uma rua movimentada, ela está segurando na mão do pai. A segurança dela não está na sua força, sua própria força, ou na força da sua mão, mas na firmeza da mão que a segura. E eu estou aqui para dizer para você, não é você que está segurando na mão de Deus, é o Pai que está segurando as suas mãos. É Ele quem segura as nossas mãos. Assim é o cuidado de Deus, meu irmão, comigo e com você. Então eu quero dizer para você hoje, confie mais na proteção divina do que na sua própria capacidade. Confia mais na segurança, na proteção de Deus. Deus é poderoso para guardar os seus filhos em meio às lutas, em meio às tentações, em meio às circunstâncias difíceis da vida. Amém, querido? Deixa eu te falar, Jesus não pediu que fôssemos retirados do mundo, mas que fôssemos preservados do mal, guardados do mal. Por isso, permaneça firme na sua missão, no propósito de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus com você aqui nesse mundo. Segundo, vigie diante dos perigos espirituais. Não deixe que o Deus desse século segue o seu entendimento. Amém? Aproveite esses dias, momentos de copa, para desfrutar com os irmãos de comunhão. Use isso a seu favor para evangelizar as pessoas. Terceiro, descanse na proteção de Deus. Amém? Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos enfrentar batalhas, mas pela graça de Deus, pelo favor de Deus, nós podemos viver nesse mundo guardados do mal. Que Deus abençoe a sua vida. E se essa palavra abençoou você de alguma maneira, encaminha ela para alguém, fala para se inscrever aqui no nosso canal, receba essa porção, ouça de novo e deixe o Espírito Santo falar com você. Que Deus abençoe sua vida e te dê um tempo de vitória em nome de Jesus.